A súmula 337 do TST é uma súmula extremamente técnica. É uma súmula que trata sobre a interposição do recurso de revista por divergência jurisprudencial e aí trata de como o advogado deve comprovar os requisitos aí para a comprovação da divergência nesse recurso de revista. Uma súmula bem interessante, né? Bem detalhada, bem técnica, e a gente tem que vê-la com muita atenção. Vamos lá, o inciso primeiro fala assim, né? Para a comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário, né, então veja aqui que é um requisito de admissibilidade do recurso de revista, necessário que o recorrente junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou repositório autorizado em que foi publicado. E, além disso, portanto aditivo, transcreva nas razões recursais as ementas e ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. Vamos lá, para a gente poder compreender melhor isso daqui, a gente tem que lembrar o seguinte: o recurso de revista por divergência jurisprudencial, eu até já falei sobre isso aqui no último vídeo do canal com relação à súmula 333, né? Um vídeo que complementa esse vídeo aqui, então depois de ver esse aqui você pode voltar lá e assistir também a súmula 333. Mas o recurso de revista por divergência, ele pode ser interposto por divergência entre acórdãos de TRTs, né? Acórdãos de TRTs diferentes, né? Um TRT decidindo diferentemente de outro, divergência da decisão com uma súmula do TST, com uma OJ do TST, exceto se for no rito sumaríssimo, né? No sumaríssimo não vai caber, e também a situação da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, tá? São as hipóteses aqui em que vai caber o recurso de revista por divergência. Certamente a mais comum aqui, uma das mais interessantes, é a situação em que há divergência entre acórdãos de TRTs diferentes decidindo aquela questão. Bom, e para comprovar essa divergência, então, é disso que trata a súmula 337. Como é que se faz a comprovação da divergência? É claro que se for a situação de súmula, de OJ ou de súmula vinculante, é muito mais simples, concorda comigo? Basta que o recorrente mencione essa súmula, cite essa súmula, transcreva essa súmula em geral, né, a OJ ou a súmula vinculante, e já vai estar configurado, né, até porque a súmula é de muito mais fácil acesso. A dificuldade maior, ela vem justamente aqui na primeira situação, a situação de divergência entre acórdãos de TRTs. Então é para essa situação que a gente vai aplicar a súmula 337, ok? Então o primeiro ponto aqui é perceber isso, tá? A súmula 337 ela vai se aplicar na comprovação de divergência entre acórdãos de TRTs diferentes. E aí, portanto, né, não tem muito mistério, apesar de ser uma súmula muito técnica, né, agora que a gente fez isso, eu vou dividir aqui um outro quadrinho. Imagina que isso aqui é o recurso de revista, né? Aqui é uma página do recurso de revista. Como é que o cidadão, como é que o recorrente tem que fazer aqui no recurso de revista? O ideal é que ele faça uma tabelinha, né? Ele divide em duas partes. Ele vai dividir aqui uma parte, ele vai colocar o acórdão recorrido, e na outra parte ele vai colocar o acórdão paradigma, o paradigma da divergência. E lembrando que essa divergência não pode ter sido superada pela jurisprudência iterativa atual e notória do TST, que é o tema da súmula 333, tá? Mas voltando aqui, ele vai transcrever, será que ele tem que botar todo o acórdão recorrido e todo o acórdão paradigma, tá? Isso aqui é peça de razões. Razões do RR, razões do recurso de revista. Ele vai fundamentar, vai escrever bonitinho, parará, o motivo, não sei o que, etc., vai chegar num ponto em que ele vai ter que demonstrar a divergência entre os acórdãos de TRTs. E para isso, a melhor forma é essa, né? Esse é até um tema interessante, é até um tema que valeria, né? Caso eu venha fazer futuramente aí um curso de prática trabalhista. Se você quer que eu faça um curso de prática, manda aí nos comentários aí, quero curso de prática, né? Para eu saber se o pessoal se interessa. Mas é um curso possível aí que eu faça no futuro, né? E uma das questões a serem trabalhadas seria essa, né? Seria a questão mais prática do recurso de revista, tá? Mas aqui, então, para a gente compreender como é que funciona essa situação aqui, ele vai transcrever ou a ementa ou trechos da fundamentação, dos dois, tá? Do acórdão recorrido e do acórdão paradigma. Ele vai ter que transcrever a ementa, e a ementa vai ser suficiente
na situação em que a ementa já traga os detalhes necessários para a compreensão daquele caso. Ou seja, se a ementa é uma ementa detalhada, às vezes a gente vê ementas mais detalhadas, que trazem os detalhes daquele caso, seja do acórdão recorrido, seja do acórdão paradigma. Se a ementa for suficiente, basta que ele transcreva a ementa. Mas, em geral, a ementa não vai ser suficiente. Em geral, vai ser necessário que o recorrente transcreva trechos da fundamentação desse acórdão, tá? Tanto do acórdão recorrido e quanto do acórdão paradigma. E esses trechos justamente vão ser os trechos que vão demonstrar a divergência. Lembre-se que eu estou aqui no recurso de revista por divergência. E aí, portanto, os trechos que comprovem, os trechos que mostrem que com relação ao mesmo dispositivo legal, com relação à mesma situação, por exemplo, um TRT julgou num sentido e o outro TRT julgou num sentido diferente. Então essa transcrição é fundamental, né? É o que se chama de cotejo, o cotejo analítico. Quando se fala cotejo analítico, é isso aqui. É cotejar, portanto, os dois acórdãos, o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, mostrando, então, transcrevendo trechos das ementas ou trechos da fundamentação, que demonstrem que há essa divergência de interpretação entre os TRTs, entre os acórdãos dos diferentes TRTs. Percebe? É isso, é muito simples, não tem mistério. É claro que é um acórdão técnico, é um acórdão, então, portanto, que não basta que o recorrente transcreva a fundamentação inteira achando que isso vai ser suficiente. Não, ele tem que ser cirúrgico, né? O recurso de revista ele vai ter mais chance de êxito, claro, quando o recorrente for cirúrgico e demonstrar ali objetivamente naquele trecho, né, do acórdão recorrido que ele diverge do acórdão paradigma. Então demonstrar de forma objetiva através geralmente de uma tabelinha seria a melhor forma para ficar bem clara a divergência, ok? Então é isso, basicamente é isso. E aí é claro que o recorrente vai precisar ter alguns cuidados então com essa citação. A súmula traz para nós aqui alguns cuidados com relação à citação. A súmula é uma súmula cuja redação ainda é um pouco antiga, apesar de ter sido atualizada em 2017, mas a súmula em si é antiga. E aí ela menciona certidão, cópia autenticada, né? Hoje em dia não se trabalha tanto com certidão, com cópia autenticada. Em geral, o mais comum, claro, vai ser a citação da fonte oficial ou do repositório autorizado. Tá? Repositório autorizado, em geral, são algumas revistas, tá? Algumas revistas de direito. Eu vou até colocar aqui no comentário fixado aqui nesse vídeo, eu vou colocar aqui o link, é muito fácil encontrar o link dos repositórios oficiais autorizados no TST. São revistas, geralmente, que têm autorização do TST para publicar acórdãos. E essa revista vale como repositório, ou seja, bastaria então que o recorrente citasse, olha, extrair esse acórdão da revista tal, número tal, folha tal, por exemplo, tá certo? Ou a situação mais comum ainda vai ser a fonte oficial. E aí o entendimento é que os sites dos TRTs, eles são fontes oficiais, tá? São fontes oficiais para fins aqui de comprovação de divergência, né? Não faria sentido, claro, se está publicado no site do próprio TRT, o acórdão do TRT, é claro que isso vale como fonte oficial, tá? E vai ter que ser indicado também o site, beleza? Então é isso. Em geral, o que seria mais interessante aqui para o recorrente, né? Para ele tentar maximizar a sua chance de ter o recurso de revista conhecido? Seria interessante que ele juntasse a cópia integral do acórdão, tá? A cópia integral do acórdão nos autos, junto com o recurso de revista. Então ele vai juntar a cópia integral do acórdão ou dos acórdãos e, além disso, ele vai transcrever nas razões de recurso, ele vai transcrever nas razões de recurso os trechos da fundamentação ou da ementa que demonstram a divergência. Tá? Porque com a cópia integral, né, e essa cópia pode ser uma cópia autenticada, se houver, né, uma cópia extraída da internet, com a indicação do site, né, e a gente vai ver que nos demais incisos as indicações têm que ser feitas aqui na citação desses acórdãos. Tá? O inciso 2º da súmula, ele menciona a situação de concessão de registro de publicação como repositório autorizado, a jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições anteriores. Tá? Então, revistas, por exemplo, que já vinham publicando acórdãos e, eventualmente, sem ter um registro como repositório autorizado, e, posteriormente, ela adquire esse status perante o TST, e aí, portanto, tem validade retroativa, validade, portanto, ex-tum, que a gente pode dizer. Tá? O inciso 3º, ele diz o que a gente acabou de falar aqui. A mera indicação da data de publicação em fonte oficial do aresto paradigma, o aresto, portanto, que é supostamente divergente do acórdão que se está recorrendo,
essa mera indicação é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item 1, letra A, quando a parte pretende demonstrar o conflito de tese mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos, né? É isso. Então, se o que se publica é a ementa e o dispositivo. Portanto, se o recorrente vai usar trechos da fundamentação do acórdão, são trechos, portanto, que não estão na ementa, né? A ementa, portanto, ela não abrange, claro, a fundamentação que está sendo usada. E aí não basta citar, portanto, a data de publicação na fonte oficial, né? O Diário da Justiça do Trabalho, o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, no dia tal, né? Geralmente se faz assim, né? Não basta isso, porque ele vai ter que juntar, então, a cópia do acórdão. Tá? Em geral, por isso que eu falei, em geral o recomendável é que se junte a cópia integral do acórdão, porque com isso já fica ali, se evita esse risco aqui de cair no inciso 3º, do recurso não ser conhecido porque não tem a cópia integral do acórdão. Tá? Então, junta a cópia integral do acórdão, como eu falei, e transcreve nas razões do recurso aqueles trechos divergentes. Essa é a melhor forma de fazer. Tá? Inciso 4º, é válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que o recorrente, essa é a forma mais comum hoje, claro, né? Porque as coisas hoje em dia estão na internet, os acórdãos estão na internet. E aí, nesse caso, em primeiro lugar, vai ter que transcrever, mais uma vez aqui, né? Transcrever o trecho divergente, apontar o sítio, né? O site de onde foi extraído, e declinar o número do processo, o órgão prolator da decisão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Ou seja, isso aqui, quando se fala aqui apontar o sítio, isso aqui pode ser, em geral vai ser, o site do TRT, né, do TRT lá, o qual proferiu o acórdão paradigma, o acórdão supostamente divergente. Então vai se indicar. Será que tem que indicar a URL precisamente? Isso aqui, inclusive, foi uma discussão anterior aqui na súmula, né? Uma discussão que o TST já superou. Por quê? O TST, durante um tempo, considerou que deveria ser indicação precisa da URL, que a URL é aquele endereço, né? www.trt1.jus.br / aí vem aquele bando de número ali até você chegar ao acórdão que você quer. Será que é necessário? Não. Por quê? Porque a URL é algo dinâmico. Tá? Na internet, eu não sou expert em internet, claro, mas na internet a URL pode mudar eventualmente, né? E, portanto, a indicação da URL não atende esse propósito de atestar que o recurso é fidedigno, de que aquela citação que foi feita ao recurso é real, existe, né? Porque a URL pode mudar e mesmo assim o recurso está lá no site, existe. Tá? Então a indicação é a indicação do site, de onde vai se extrair. É claro que a URL pode ser indicada também, mas o mais importante é a indicação do site, né? E aí com a indicação do número do processo, o órgão e a data de publicação, porque com esses elementos aqui, qualquer pessoa com o número do processo, órgão prolator, a data e o site, a pessoa consegue achar aquele acórdão. Se o acórdão existe, né? Se o acórdão está no site oficial, a pessoa consegue achar. Tá? Então esse que é o fundamento. Em geral vai ser assim. Então em geral basta, portanto, que no recurso de revista, nas razões do recurso, o recorrente transcreva o trecho, como eu expliquei, aponte o site e aponte esses dados aqui da decisão divergente. Com isso, ele vai comprovar aqui a divergência jurisprudencial, que vai permitir o conhecimento do recurso de revista, desde que não recaia na situação da súmula 333, de ser um recurso de revista em que a divergência já se encontra superada pela jurisprudência iterativa notória atual do TST. Tá? E para finalizar, o inciso 5º ele fala o seguinte: a existência de código de autenticidade na cópia em formato PDF do inteiro teor do aresto paradigma juntado aos autos torna equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial da publicação. Deixa eu até tirar aqui para vocês poderem ver um pouquinho com mais calma isso daqui. Né, que é o seguinte, né? Então a indicação, como eu falei aqui, o recorrente vai ter que indicar esses dados aqui que estão no inciso 4º. Agora, se ele tiver uma cópia, porque às vezes eventualmente a pessoa consegue baixar o acórdão de acordo com o site, alguns sites têm essa funcionalidade, e já sai, geralmente até hoje em dia, com QR Code ali embaixo, né? Ou com um código de autenticidade. E esse código, ele mostra a pessoa, qualquer pessoa consegue ir ao site, colocar aquele código e chegar àquele acórdão. Tá? Então é um código que referenda, digamos assim, que confirma
a autenticidade daquele acórdão. Tá? E aí, portanto, se for esse o caso, se tiver, né, se o PDF baixado tiver esse código de autenticidade, e esse código de autenticidade permite então que se chegue diretamente ao site do tribunal naquele acórdão, perfeito, está resolvido o problema. Não precisa nem indicar, não precisa nem se preocupar com a indicação do inciso 4º. Tá? Então é claro que estrategicamente para o advogado, o ideal é que o advogado, ao interpor o recurso de revista, tome o máximo de cuidado, porque o recurso de revista é um recurso extremamente técnico. É um recurso difícil, é um recurso que geralmente ele não passa pela fase do conhecimento lá no TST, pela etapa da admissibilidade. Tá? Então é claro que é muito detalhe formal que tem que ser observado. Mas aqui não tem tanto mistério. Se a gente observar, é só seguir essa receita aqui do inciso 4º do inciso 5º da súmula, fazer o cotejo analítico entre os acórdãos, entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Você bota na tabelinha, transcreve os trechos com objetividade e demonstra então sim que há aquela divergência jurisprudencial e, portanto, o recurso de revista vai ser conhecido. Maravilha, minha gente? Então, com isso, fico por aqui. Entregamos mais um vídeo aí no nosso desafio das súmulas. Até o próximo. Grande abraço.